Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jesus, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção e a minha área de trabalho é a engenharia econômica. A engenharia econômica, ela abrange várias disciplinas, onde os engenheiros de produção, eles vão ver questões relativas à administração do capital. Começamos no curso com disciplinas como matemática financeira, contabilidade empresarial, contabilidade de custos, engenharia econômica, projetos de investimento, mercado de capitais. E nessa ocasião eu gostaria de trabalhar um pouquinho a contabilidade empresarial, mas voltada para os engenheiros de produção. A ideia é fazer um exercício sobre um exercício contábil, exercício social. Então, a contabilidade, ela permite fazer o registro de fatos econômico-financeiros, que posteriormente irão se transformar em relatórios que determinados usuários, tanto ao interior da empresa como fora, poderão utilizar nas tomadas de decisão. Então, nesse vídeo, eu queria trabalhar esse exercício contábil desde o início até o final. As peças-chave desse processo são conhecimentos básicos sobre os princípios da contabilidade empresarial ou contabilidade financeira, que tem a ver com princípios que se aplicam de maneira universal, tanto no Brasil como em qualquer outra parte do planeta, independente do país, independente da legislação contábil, legislação fiscal de cada país. Então, vamos lá. Nós trabalhamos a contabilidade aqui no curso de Engenharia de Produção como uma ciência que dá apoio, né, ao engenheiro de produção na sua função de melhorar processos, otimizar processos, reduzir custos e aplicar várias ferramentas, né, que têm a ver com a gestão do próprio processo de produção, como a sua mensuração em termos monetários. Então, a contabilidade será o nosso grande aliado nisso aí. Primeiro, o que é contabilidade? Contabilidade é uma ciência formal. Ela tem princípios, ela tem um método, e ela utiliza esse método e esses princípios para gerar todo o trabalho que se faz como apoio dentro de uma empresa. A contabilidade que nós vemos no curso é uma contabilidade empresarial, ou seja, uma contabilidade voltada para as finanças corporativas ou as empresas privadas. Okay? Quando a gente está trabalhando a contabilidade, o que interessa para um usuário, né, para os usuários das empresas e do mercado, são relatórios. Nós trabalhamos dois relatórios que são os principais, que são o balanço patrimonial, as siglas são BP, e esse relatório ele mostra a posição patrimonial da empresa. Basicamente, um balanço ele indica do lado esquerdo, em uma forma de tabela, quais são os ativos. Isso representa bens e direitos ou investimentos que a empresa fez. E do lado direito estão as fontes de financiamento, a origem dos recursos, representada pelos passivos e o patrimônio líquido. Então, um balanço patrimonial é um sintético, é uma fotografia do patrimônio de uma empresa. Outro relatório importante que nós trabalhamos é a conhecida DRE. Uma DRE é um demonstrativo, ou uma demonstração do resultado do exercício. A gente chama esse resultado de resultado econômico para diferenciar de um outro resultado que seria o financeiro, quando é trabalhado o fluxo de caixa. Okay? Então, nós queremos na DRE apurar um comparativo entre receitas e gastos, o que dará como resultado um lucro, sendo positivo esse resultado, ou um prejuízo, diferenciando do fluxo de caixa, que dando um resultado positivo, daria um superávit de caixa, e negativo, um déficit de caixa. Okay? Então, o nosso exercício trata de uma empresa, uma indústria, tá? Que nós vamos chamar de Nature Limitada. Essa é uma empresa industrial, então ela tem um processo de transformação, tem uma matéria-prima, insumos, um processo de fabricação, que vai produzir os produtos acabados ou produtos finais. Isso para colocar em contexto o uso de algumas contas que nós teremos aqui.
Então, trata-se no início de trabalhar um exercício social, ou exercício contábil, que será o mês de agosto. Então, a contabilidade, iniciando um ciclo, ela vai começar com um balanço patrimonial, que a gente chama de abertura, que corresponde ao balanço patrimonial de encerramento do exercício anterior, nesse caso, o mês de julho. Nesse balanço, como vocês podem observar, nós temos aquele formato de tabela, os ativos do lado esquerdo e os passivos e o patrimônio líquido do lado direito. Algumas leituras básicas são aquelas, né? O ativo que representa o total do investimento é o total dos ativos, lá no final da linha. E o total de fontes de financiamento é o que está do lado direito nesse total de passivo e patrimônio líquido. É interessante falar que, em termos gerais, o pessoal entende como financiamento unicamente a parte de terceiros, mas na contabilidade nós colocamos ênfase em falar que também o dinheiro que os sócios colocam, o capital social, o resultado acumulado, que a gente chama de patrimônio líquido, também é visto pela empresa como um financiamento, dada aquela separação entre empresa e pessoas físicas que são os sócios. Okay? Então, esse balanço dá início a um exercício, porque é o que a empresa tem em termos de patrimônio, né? Tanto bruto, que é o ativo, quanto líquido e dívidas do lado direito, que é o passivo e o patrimônio líquido. Okay? Outra informação que nós temos na mão é a demonstração de resultados de julho. Né? A gente vê que, nesse caso, essa empresa gerou um prejuízo de 17 mil reais. Lembrando que esses relatórios estão em milhares de reais. Okay? Então, o que acontece? Quando abre um exercício, a empresa ela vai ter várias operações nos negócios típicas, né, de uma empresa. Ela, por exemplo, ela vai comprar um ativo, ela pode dar baixa um ativo, ela pode tomar uma dívida, ela pode ter um aumento de capital, ela tem um processo de fabricação, comprando matérias-primas e insumos, pagando diferentes gastos como pessoal, energia, etc, etc. Então, todo esse conjunto de atividades, né, de processos, de transações, serão escrituradas na contabilidade seguindo um padrão. A primeira coisa que nós fazemos nessa escrituração inicial é abrir o que a gente chama de livros. Né? A abertura de livros implica em copiar tudo o que estava no balanço patrimonial com os saldos, né, de julho. Agora, para as contas que representam contas de resultado, que são as receitas e gastos, elas vão começar zeradas, porque a ideia do demonstrativo de resultados é apurar o resultado do período. Então, não interessa o que aconteceu antes. Okay? Essa é uma diferenciação importante. Né? Contas de balanço, elas abrem com saldos do período anterior, e contas de resultados, elas abrem com valores nulos. Okay? Bom, as operações vão iniciar, né, naturalmente, a empresa industrial vai fazer várias transações. Aqui, para ilustrar, tem uma primeira transação que a gente vai chamar de transação A, que é a compra de um veículo por 90 mil reais, pagando uma entrada de 30 e um financiamento com bancos, né, do saldo. Okay? Então, essa escrituração ela é feita, né, em um sistema contábil, primeiro em um livro diário. O livro diário tem aqui a composição. Primeiro debitamos e depois creditamos as contas. As partidas dobradas mandam, né, lançar tudo que é lançado em termos monetários do lado do débito, deve ser lançado também do lado do crédito. Certo? É isso que a gente chama de partidas dobradas. Neste caso, vocês observam que debitamos a conta veículos, que representa os veículos que a empresa tem, por 90, porque é isso que a empresa está comprando, 90 mil reais de veículos. Então, a conta veículos aumenta, uma conta de ativo, e a origem desse recurso vem, de um lado, do banco, que é uma conta de ativo, que desta vez está diminuindo, e um passivo, uma dívida que está aumentando, chamada financiamento a longo prazo. Certo? Em paralelo, em um sistema contábil, esse lançamento que foi feito no diário, ele irá ser lançado também em um livro razão. Então, a escrituração A, deste nosso exemplo, você verifica que foram 3 contas que foram alteradas. A conta do ativo, representa 2 contas de ativo, veículos e bancos, e uma conta de passivo, financiamento. Vocês observam que a única coisa que a gente faz é transferir os valores que foram lançados no diário
para os razonetes, o conjunto de razonetes é o que a gente chama de livro-razão, na mesma ordem. Veículos, lembra que no livro diário a gente debitou? Então lançamos do lado do débito, que nesse formato de livro em T, significa o lado esquerdo do razonete. E fazemos a mesma coisa, né, com as outras contas que foram creditadas. No caso, bancos, havia em bancos um valor, e desta vez creditando, estamos reduzindo esse valor da conta bancária. E do lado do passivo, há um aumento do lado do crédito, porque é uma conta que representa a obrigação. Tá? Então, vocês observarão que essa maneira de escriturar, né, do lado ativo, do lado do passivo, se aumenta ou decresce quando se lança o débito ou o crédito, é uma questão que precisa ser estudada. Existe uma lógica para fazer isso, tá? Basicamente, essa lógica ela pode ser resumida da seguinte maneira. Todas as contas de ativo e de despesa, elas aumentam do lado do débito e decrescem do lado do crédito. Enquanto as contas de passivo e patrimônio líquido e receitas, elas fazem o contrário, aumentam do lado do crédito e decrescem ou diminuem do lado do débito. Essas são as regras que a contabilidade usa para fazer os lançamentos. Okay? Então, observe, né? Na transação A, nós fizemos primeiro no diário a escrituração e em seguida no livro Razão. Dando continuidade, nós temos uma outra transação, a transação B, que indica a compra de matérias-primas a prazo no valor de 300. Nesse caso, aumenta a conta estoques por 300, né, do lado do débito, e nós entendemos que aumenta a nossa obrigação com fornecedores do lado do crédito, porque é um passivo também 300. Essa escrituração é feita no livro Razão, seguindo a mesma regra. Nós temos a escrituração C, que é o pagamento de dividendos aos sócios mediante bancos. Isso significa que em exercícios passados, neste caso no ano passado, estamos considerando o exercício do nosso exemplo como sendo um exercício que aconteceu no mês de agosto de 2023. Então, estamos falando aqui que no ano passado, em 2022, houve, né, um ganho na empresa, um lucro, que foi decidido distribuir o dividendo. Esse lucro será distribuído. Esse compromisso já está no balanço, se vocês observam, como dividendos a pagar. Nessa letra C, o que nós estamos fazendo é simplesmente pagar esses dividendos. Para tanto, dividendos a pagar é debitado, né, e bancos é creditado. A mesma escrituração vai no Razão. Na letra D, nós temos o pagamento de uma parcela de empréstimo bancário de curto prazo. Pagar um empréstimo é o quê? É quitar uma dívida. Só que a dívida tem a parcela, vocês em matemática financeira devem lembrar, que a parcela de uma dívida tem dois componentes. O pagamento específico, que é o reembolso ou a amortização da dívida, e uma parte da parcela inclui os juros, né, que é a remuneração ao capital de terceiros. Neste caso, nós estamos escriturando esse débito do empréstimo bancário como uma diminuição da nossa obrigação e um aumento nos juros, isso a gente chama de despesa financeira, e a contrapartida disso é dinheiro que sai da nossa conta bancária. Isso foi escriturado no livro Razão, vocês dão uma olhadinha com mais calma no livro Razão. Na escrituração E, nós temos a venda de produtos. Né? Essa venda, toda empresa privada, ela está feita, né? Ela tem um objeto social que é a venda ou de produtos, ou de serviços, ou de mercadorias. Neste caso, nessa indústria, ela vende produtos acabados. Então tem aí um valor de venda, 560. Neste exercício específico, nós estamos considerando uma venda sem imposto. Tá? Na sequência, na disciplina, a gente vê vendas com impostos, compras com impostos, que é uma escrituração um pouco mais detalhada. Mas neste caso, a venda foi de R$560 mil, uma parte foi à vista, né? A gente teve o encaixe em bancos e o saldo foi a prazo. As contas que nós mexemos aqui é bancos recebendo dinheiro, a conta clientes, que é o registro onde está o nosso direito de receber do cliente posteriormente, aquela venda a crédito, e a receita que aumenta do lado do crédito no total, certo? Isso se faz também no livro Razão, né? Mostramos aí os razonetes respectivos. Na escrituração F, nós temos custos relacionados com a fabricação. Então, além de trabalhar com matérias-primas, né, nós precisamos, no processo fabril, trabalhar com pessoas, precisamos consumir energia, consumir alguns outros itens, né, relacionados com o nosso processo.
Então, neste caso, nós estamos aqui colocando um valor de custos, né, de 90 mil, sendo que 20 mil desses valores foram pagos em espécie, a gente utiliza caixa, dinheiro vivo, e outra parte, né, o saldo, será pago mediante bancos. Então, a escrituração disso está aí, né? Nós colocamos esse custo, vamos formar o custo em um razonete, em uma conta que a gente chama de produto em processo, estoque de produto em processo, certo? Pagamos com caixa, pagamos com bancos e uma parte fica a pagar. Essa parte a pagar fica na conta contas a pagar, ok? A escrituração é feita nos razonetes, né? 4 contas sendo movimentadas. E agora, eu queria ter um pouquinho mais de detalhe, né, nas escriturações que vem na frente, a partir da escrituração G, porque são escriturações que têm a ver com um pouquinho mais de dificuldade e de compreensão da parte de vocês. Então, a ideia é utilizar aqui o quadro para fazer isto, ok? Então, a folha de pagamento ainda não foi paga, é isso que eles estão falando na escrituração G, e essa folha, que tem um total, né, a folha tem um componente da produção de 80, 35 de despesas relacionadas com a administração e 30 relacionado com a parte de vendas comercial. Então, esses valores totais, eles todos, né, foram lançados como dívida, uma dívida chamada salários a pagar. Tá? Então, o que é importante entender nesse processo? Olha, o que eu vou escriturar aqui é o nosso livro diário, tá? Nosso diário. E especificamente, nós vamos falar da letra G, a escrituração G, que é uma escrituração relacionada com esses valores, tá? Que a gente vai lançar. Primeiro, é um estoque de produto em processo. Esse estoque de produto em processo, ele vai acumular tudo que tem a ver com custos. Então, como a mão de obra da produção é custo, eu tenho que lançar os 80 mil nessa conta. Essa conta está aumentando. Aí a despesa administrativa, pessoal que está nos escritórios, contabilidade, diretoria e tal, ela não é considerada custo de produção, ela é considerada uma função de staff, de suporte. Aí a gente vai lançar esse valor aqui de 35, tá, nas despesas administrativas. Nós temos um setor comercial. Essa despesa comercial, que soma 30, será lançada nesse razonete, mostrando essa separação entre custos e despesas. Como a gente não pagou, então esse vai ficar lançado em uma conta chamada salários a pagar. Eu creditei aqui no total, né, 65 mais 80, 145, então esse valor será lançado, né, como salários a pagar. A pagar significa que mas no futuro, em um período posterior, iremos fazer essa liquidação, certo? Nos razonetes, a gente observa, né, eu queria dar uma ênfase ao estoque de produto em processo. Então vamos lá aqui colocar o razonete do estoque de produto em processo. O razonete tem o lado do débito e do crédito. No caso do razonete do estoque de produto em processo, nós iniciamos com um valor que é 98, certo? 98, é isso que havia sobrado do período anterior. E um primeiro lançamento de 90, né, foi relativo a um custo que a gente teve, né, antes, e isso foi na letra F, certo? E a gente está lançando agora na letra G esses 80, né, que tem a ver com o estoque de produto em processo relacionado com salários, certo? Então é neste razonete que vamos formando o custo. A gente tem o valor que havia no estoque e os custos que a gente teve no período, os salários, consumo de matéria-prima, etc. Tudo isso será acumulado nesse estoque. E quando finalizado esse produto em processo, né, e passará a ser produto acabado, a gente dá baixa nesse estoque, credita essa conta e lança para o estoque de produtos acabados. Então é um controle por estoque, certo? O que mais? Nesta escrituração, né, na letra G, o resto eu acho que vocês podem dar uma observada com mais critério.
O que a gente pode agora trabalhar é essa outra escrituração H, que tem a ver com a depreciação. Tá? É importante lembrar que nós temos numa empresa ativos que se depreciam. Depreciar um ativo implica na redução do valor desse ativo pelo uso ou pela passagem do tempo. Então, neste caso específico, né, na empresa, houve uma depreciação de vários ativos. Tá? Veículos, por um lado, que são considerados ativos do setor comercial. Por outro lado, máquinas e equipamentos imóveis, que são considerados da produção, do setor fabril. E a Receita Federal, ela publica tabelas de depreciação contábil, né? Normalmente essas tabelas são publicadas em taxas anuais. Então, nós temos aí, pelas tabelas da Receita, que os veículos se depreciam em 5 anos, o que equivale a uma depreciação anual de 20%. Lembrando que o nosso exercício é por mês, a gente vai ter que dividir por 12, porque a depreciação é linear. Tá? Máquinas e equipamentos se depreciam a taxa de 10% anual e imóveis a taxa de 4% anual. Então, o que nós vamos fazer nessa parte de depreciação? A mesma lógica, mesma lógica. Aqui nessa escrituração, a gente estava trabalhando o recurso humano, né? Salário, a remuneração ao pessoal. Como que a gente escritura a remuneração do uso dos nossos equipamentos, do nosso ativo? Então, nessa escrituração aqui, H, nós vamos fazer isto. A escrituração H tem a ver com a depreciação, a contabilização da depreciação. Tá? Pelo que está descrito nessa letrinha, a primeira coisa que nós vamos fazer é depreciar os ativos que estão no... vamos usar a mesma corzinha para ser mais ordenados. Vamos depreciar os ativos da fábrica. Então, como o que se gasta na fábrica é considerado a custo, nós vamos colocar isso no estoque de produto em processo, como fizemos com os salários da produção. Esse valor, né, equivale a 10. Né? Como que a gente faz essa conta? Antes vocês encontraram no enunciado, e vocês veem com calma isso, qual era o valor contábil dos veículos. Então, esse valor contábil, né, é base para calcular a depreciação. Como os veículos se depreciam 20% anual, aí eu vou fazer 20% do valor contábil dos veículos. E esse valor eu vou dividir por 12 para ter a nossa depreciação mensal. Então, se vocês fazem essa conferência, vocês vão encontrar 10 de depreciação no mês de julho. Então, os veículos perderam valor 10. Né? A gente vai entender isso. Então, essa perda de valor vai se acumular como custo aqui, no nosso estoque de produto em processo. Okay? Aqui estão os veículos, lembrando, e também estão os imóveis, porque é isso que está descrito aqui. É veículo mais imóvel aqui. Okay? A outra parte, né, que é comercial, isso vai na despesa comercial, e equivale à depreciação dos veículos no valor de 5. Tá? Aí os créditos, essa despesa comercial é 5, então se a gente vê, temos 15 aqui de depreciação. Eu debitei 15, e isso tem que ser descontado, né? Eu vou creditar isso nos respectivos ativos. Aqui eu vou colocar em veículos uma parte, né? No caso aqui 5. Outra parte vai nas máquinas e equipamentos, que é utilizado lá no meu setor fabril, isso dá 8. E 2 é a parte dos imóveis. Imóveis 2. Se vocês somam esses 10, 8 mais 2, 10, é o que está sendo lançado ao custo. Ok? O que interessa aqui nesse controle do estoque de produto em processo? Esse valor 10, que é custo, deve ser lançado aqui. Como estou mostrando, debitando aqui, e no livro Razão, debitando aqui, essa seria a escrituração H10. Outra vez, aqui nesse razonete, nós estamos acumulando, guardando, calculando nosso custo. Esses outros valores, né, da despesa comercial, eles vão ser acumulados na conta da despesa comercial, como estamos mostrando aqui nesse razão, certo? A letra H está discriminada aí, os ativos que se depreciam e o valor das despesas que aumenta, no caso, despesa comercial, e nesse caso comercial, certo? Ok. O que mais? Na letra I, nós estamos falando
que há despesas administrativas e comerciais em agosto, que somam, que dão, né, 90 e 60 respectivamente. E todas foram, né, programadas para serem pagas em setembro, é um mês posterior. Então, outra vez, a gente vai precisar, né, lançar primeiro no livro diário essa escrituração. Então, o que eu faço no livro diário? Olha, a contabilidade trabalha como escrivão, certo? Então, tudo que se passa é transformado em um procedimento contábil chamado lançamento no diário. Então, aqui, neste caso, a minha escrituração da letra... Vamos aqui com a letra I. Então, na letra I, nós temos o quê? Lançamos as despesas administrativas e comerciais, né? Então, vamos lançar aqui do lado do débito, despesa administrativa, débito, despesa comercial, certo? Despesa administrativa dá 90 e a comercial 60. Eu tenho esses valores aí. Tá? Já falamos que toda despesa, quando lançada do lado do débito, ela está aumentando. Então, estou controlando esse aumento aqui. Se eu tivesse pago, eu já tirava aqui de bancos ou de caixa. Mas como não vou pagar posteriormente, a gente coloca aqui contas a pagar. Contas a pagar é uma obrigação, pelo total de 150, certo? Isso vai ser transferido para os razonetes respectivos, né, sem problema nenhum. Okay? Observe que, como são despesas, elas não alteram o meu estoque de produto em processo. Este razonete do estoque de produto em processo ele é basicamente para controlar, né, o que são custos. Okay? Prontinho. Já terminando quase o exercício, né, a operação de inventário, nessa letra J, está indicando que os valores dos estoques da matéria-prima, do produto em processo e do produto acabado estão aí quantificados. Então, a operação de inventário é um controle que vai ser feito por outros setores, né, quem controla aqueles estoques, uma conferência, um levantamento físico mesmo dos inventários. Isso vai ser repassado para a contabilidade poder fechar o seu exercício. Então, o que estão falando sobre o estoque de matéria-prima, especificamente? Que sobrou, né, 463 mil reais no estoque de matéria-prima. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou fazer essa parte aqui para a gente ter um controle melhor desse estoque. Tá? Então, o estoque de matéria-prima, ele estava controlado por esse razonete, né, da seguinte forma. Então, vamos lá dar uma conferida. Primeiro, né, havia nesse estoque de matéria-prima 298 no início do exercício. Já durante o exercício, isso que a gente falou, né, numa letrinha anterior, a gente já havia comprado 300 de matéria-prima, certo? O que estão falando agora é que esse estoque, né, no final de matéria-prima, ele está dando, né, já por essa operação de inventário, 463. Então, o meu saldo é 463. Qual é a ideia? Se eu somar 298 com 300, aqui eu tenho 598, essa soma aqui, certo? Se sobrou 463, tá? A diferença seria 135. Então, significa que para bater nesse saldo final, do lado do débito, preciso creditar aqui 135 no meu estoque de matéria-prima. Creditar um estoque de matéria-prima, como se trata de um ativo, creditar um ativo significa reduzi-lo, dar baixa. Então, aqui, né, na nossa letrinha J, tá, eu preciso fazer esta escrituração aqui. Eu vou ter que ajustar meu estoque de matéria-prima para dar esse valor. E é isso que nós fizemos aqui nessa escrituração. Nós estamos colocando estoque aqui. Estoque de produto em processo, creditando estoque de matérias-primas. Então, esse estoque de matéria-prima, cujo cálculo foi feito neste razonete do lado do crédito, que é 135, significa o seguinte: eu tenho que dar baixa aqui nesse estoque de produto matéria-prima, porque para transferir ao meu estoque de produto em processo. Então, eu preciso lançar aqui a letrinha J,
tá? Que é este valor aqui, 135 creditado nesse estoque, contra um outro débito, que será este aqui, no estoque de produto em processo, pelo mesmo valor. Partidas dobradas, tudo que é debitado é creditado. Então, para completar meu diário, eu tenho que fazer esta operação. Lançar do lado do débito o estoque de produto em processo e do crédito o meu estoque, o meu consumo de matéria-prima. Isso aqui tem que ser visto ou lido como um consumo da matéria-prima. Está vendo? Aqui nesse razonete nós estamos acumulando todo o custo, né? Vários custos, a mão de obra, a depreciação e agora o consumo do material, ou dos insumos ou da matéria-prima. Okay? Prontinho. Essa lógica, ela se utiliza para os outros estoques também. Então vamos lá, rapidinho aqui, né? Dar uma conferida nesse lançamento do estoque de produto em processo. Então, pessoal, a gente está controlando agora, né? Como irá ficar finalizado o nosso razonete do estoque de produto em processo. Lembrando, havia no início de agosto 98 nesse estoque. 90 vem dos custos que foram contabilizados de produção nesse mês, 80 veio da folha de pagamento relativa à produção, 10 veio da depreciação dos ativos da fábrica, e 135 é o custo que veio da matéria-prima. Tá? E o que estão falando para a gente, né, para finalizar o mês, é que sobrou 25. Essa operação de inventário está falando, o estoque final nesse produto em processo é 25. Ok, então nós precisamos agora na contabilidade chegar a este número. Para chegar a este número, eu tenho que somar esses valores, subtrair o que eu vou creditar, que seria dar baixa nesse estoque de produto em processo para ter essa sobra. Tá? O que nós fizemos nesse estoque de matérias-primas. Né? Então, somando aqui, a gente tem 8 e 5, 13, né? Vai 1, 10, 19, 27, 28, 31, e aqui 4. 413 é essa soma, certo? Se eu tirar os 25, que é esse número aqui, eu teria aqui 388, que é o valor que eu devo creditar aqui. Então é isso que nós vamos fazer ainda na letrinha J, que é o ajuste dos estoques, certo? Então, essas escriturações no livro Razão, a gente faz porque fica mais fácil encontrar esses créditos para lançar aqui no livro diário. Então, como vai ficar o nosso livro diário ainda na letra J para ajustar o estoque de produto em processo? Nós vamos, né, lançar do lado do débito, tá, este valor aqui, que desculpa, este valor aqui, vamos lançar do lado do crédito, que seria reduzir o meu estoque de produto em processo, dar baixa no valor de 388. A pergunta é, se eu termino uma produção, para onde que vai essa produção? Se eu dou baixa nesse estoque, para onde que vai? Vai para outro estoque que é o produto acabado, o produto final. Então agora, né, eu vou debitar meu estoque de produto acabado no mesmo valor. Bom, o que significa essa escrituração? Estou dando baixa no meu estoque de produto processo e eu estou lançando esse valor, dando entrada no meu estoque de produto acabado pelo mesmo montante, ok? Então, fechou agora meu estoque de produto em processo, ficou calmo, porque esses valores vão ser transferidos lá para o nosso balanço patrimonial final de agosto. Okay? Por último, tem aberto ainda, né, o lançamento no estoque de produto acabado. Tá? Qual é a historinha do estoque de produto acabado? Vamos dar uma olhada aqui no razonete desse estoque. O estoque de produto acabado, dá um espaço aqui. Aqui estão os 3 estoques importantes numa indústria. Né? No estoque de produto acabado, a historinha é esta. Nós havíamos iniciado, né, o mês com um valor no estoque de produto acabado de 228. Isso? Deixa eu conferir aqui, que eu estou meio cego. 223. Então, estes 223 representam o estoque inicial de produto acabado, o que sobrou em julho e abre agosto, ok? Agora, o que nós precisamos conferir? Estão falando que o estoque de produto acabado, aqui no final, né, segundo o que nos passam aqui, tem que ser esse valor aí de 219.
Então, aqui tem que dar 219 de estoque de produto acabado, certo? O que eu vou fazer então? Agora, como eu estou lançando essa transferência de 388, né? Que eu estou debitando aqui, esses 388 vêm aqui, que seria a minha escrituração J, esta. Esses 388 vêm aqui, esses 388 são o que de baixo aqui. Agora eu preciso fechar esse estoque. Então a soma aqui, ó, 3 mais 8 dá 11, 3 mais 8, né? 11, 3 mais 8, 11, que 3, 6, 611. Essa soma dá 611. Agora, fazendo a diferença com o que sobra, né? A gente vai ter aqui 9, 3. 392 é o que eu devo dar baixa no meu estoque de produto acabado. Agora vamos pela lógica. O que significa dar baixa no estoque de produto acabado? Significa tirar desse estoque. Quando eu tiro desse estoque, para onde que foi esse valor? Esse valor foi porque eu vendi. Esse estoque saiu daqui e foi para a venda. É o custo desse estoque que está saindo para a venda. Esse custo na indústria tem um nome bem particular, né? Chama-se CPV, custo do produto vendido, que é autoexplicativo, né, esse nome. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lançar aqui, né, para poder ter este lançamento aqui, essa baixa, né, no meu estoque de produtos, essa aqui ainda a escrituração J. Então, aqui eu tenho que lançar essa baixa, né, estoque de produto acabado, vou dar essa baixa de 392. E para onde que eu lanço isso? Eu lanço isso contra o CPV, que é uma conta de gasto, né? 392. Então, este valor é este, né? E eu vou ter, né, um razonete específico para controlar meu custo do produto vendido. É isso que nós estamos mostrando aqui nesses razonetes, né, que já estão elaborados, ok? Então, esses valores já foram aqui lançados, né, todos esses valores. Quando finalizamos o período, o que a gente tem? Tem todos os razonetes, tanto dos ativos, né, já com os saldos todos apurados. Temos todos os razonetes dos passivos com os saldos também já apurados, né? E nós podemos juntar agora todas essas peças, né? E elaborar o nosso primeiro relatório. O primeiro relatório é a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Essa demonstração do resultado do exercício de agosto, desculpa, aqui vamos voltar. Essa DRE de agosto, ela está dando, né, esse valor aí. Então, nossa venda, isso veio da receita de vendas, o imposto foi zero, porque estamos desconsiderando o imposto. Aí nós temos a receita líquida, né? O custo do produto vendido até o final. Nesse caso, em julho, ou em agosto, igual que em julho, houve um prejuízo, né? Um prejuízo que estamos apurando aí de 60. Okay? Esse prejuízo, quem assume são os donos da empresa, os sócios, não tem o que fazer. Então, se antes nós tínhamos um acumulado de prejuízo, né, um resultado acumulado negativo de 48, com esses 60 de prejuízo de agosto, o nosso prejuízo acumulado vai para 108, que é isso que está sendo apurado aqui. Uma vez que eu fecho o resultado acumulado, faço a transferência desses valores para o meu livro, no meu livro do patrimônio líquido, e isso aí permitirá elaborar o balanço patrimonial de agosto. Vocês observam que nesse balanço patrimonial de agosto, nada mais está do que os saldos que a gente fechou de todas as contas do ativo, todas as contas do passivo e do patrimônio líquido, e se tudo foi bem, né, a contabilidade vai nos mostrar esse equilíbrio entre ativo e passivo e PL, dando essa tabela com os valores iguais de um lado e de outro, certo? Então, pessoal, basicamente isso. O que a gente faz é um exercício social, né? Abrimos livros, lançamos no diário, lançamos no Razão, finalizamos com os saldos de cada conta, cada razonete, e transferimos esses saldos a dois relatórios importantes. A DRE primeiro e o balanço patrimonial em seguida. Certo? Bom, espero que esse vídeo, um pouco acelerado, mas tentando resumir todo o processo, sirva a vocês como um material de estudo. Tá? Espero ver vocês em outra ocasião. Obrigado.